de novo em nosso meio a esperança de um dia contemplar a face do Senhor, que tem seu trono lá no céu, onde a alegria não termina. O nosso sonho é viver a santidade, adorando em espírito e em verdade, perseverança e oração no dia a dia, sustentado pela graça que nos guia, até Jesus voltar. Ei! Santos são nada, até Jesus voltar. Santos são nada, yeah. Nasceu de novo em nosso meio a esperança de um dia contemplar a face do Senhor, que tem seu trono lá no céu, onde a alegria não termina. O nosso sonho é viver a santidade, adorando em espírito e verdade, perseverança e oração no dia a dia, sustentado pela graça que nos guia, até Jesus voltar. Santos são nada, yeah. Até Jesus voltar. Os santos são nada, os santos são nada. Canta aí. Os santos são nada, os santos são nada, os santos são nada, os santos são nada. É isso que nós vamos cantar aqui, até Jesus voltar. Santos são nada, até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Santos são nada. Boa noite, galera PHN de todo o Brasil, de todo mundo. Estamos no ar, aqui pela TV Canção Nova e por nosso sistema de comunicação espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Então, uma boa noite para você. Essa é a proposta do nosso programa, tá? A santidade, tá ok? E neste ano, o acampamento PHN traz esse tema, santidade, ou santos ou nada, beleza? No programa de hoje, mais um testemunho, com a graça de Deus, de alguém que teve sua vida transformada por um encontro com Deus. Tem pessoas ainda nos dias de hoje que são transformados pelo poder de Deus. E esse cara vai falar isso para nós. Olha, briguento, viu? Brigou bastante. Se envolveu com coisas aí, pornografia, bebida, enfim, tantas coisas. E Deus fez algo incrível na vida desse cara e com certeza vai servir também de motivação para todos nós também, né? Puxa vida, Deus fez nele, pode fazer em mim. Realizou na vida dele, pode fazer em mim. Transformou a vida dele, pode transformar a minha. Então, fica aí para você acompanhar essa história no dia de hoje. E, aliás, não só assistir, ficar de longe, só vendo, não. Você pode participar também do programa. PHN_oficial é o nosso Instagram, PHN_oficial é o nosso Instagram e você pode participar do nosso programa ao vivo, beleza? Através dos comentários. Combinado? Então tá bom. Boa noite para a equipe técnica toda aqui comigo. Boa noite para a banda PHN também comigo aqui. Essa turma aqui toda terça-feira está comigo. Eu tenho um prazer de estar com eles, grandes trabalhadores. Sou fã de cada um, tá? Mandar uns abraços rapidinhos aqui. Não posso deixar de agradecer a Ivani, o Denis, eles que me vestiram hoje. Olha só, que roupa bonita que eu tô, gente. Eclipse, Cachoeira Paulista,
pessoal acaba vestindo a gente aqui, tá ajudando o programa, são nossos parceiros. Muito obrigado. Quero mandar um grande abraço também. Ó, tá aparecendo tudo aí, ó. Aí, tá aí, ó. Ó, Eclipse Cachoeira Paulista, vai lá, confere. Galera é top, viu? Só tem vestuário bacana, tá bom? Tá aqui, ó. Tá tudo certo aí, irmão? O que tá acontecendo? Ó, tá indicando pra mim. Não tô sujando, não, que tá bonito. Ó, Ivani, tô cuidando bem do vestuário aqui. Tá certo. Mandar um abração pro pessoal lá de Paracatu, interior de Minas Gerais. Estive em missão no Raléu de Paracatu esse final de semana. Um grande abraço pro Glauber, que faz um trabalho incrível de evangelização. Um abraço pro Eros, meu grande irmão. Eros, valeu, estivemos juntos lá. Um grande abraço para a banda do Eros também, pessoal incrível. Amanhã eu estarei em Cuiabá, Mato Grosso, tá bom? Fica atento nas minhas mídias sociais que eu vou falar para você direitinho lá no meu Instagram, onde eu estarei nessa semana, né? E um grande abraço também para tanta e tanta gente que acaba encontrando a gente, mandando né, felicitações pelo programa, pelo acampamento, enfim, brigadão pela turma toda aí, tá bom? Não vou me enrolar não, deixa eu dar uma boa noite aqui pro meu querido padre, sua bênção. Esse aqui, ó, esse é padrão mesmo, ó o tamanho, ó. Opa. Grande. Sua bênção, padre, que bom ter o senhor mais uma vez conosco aqui, viu? Minha poder contribuir. Ou tá desligado o microfone? Não, tá ligado. Ligou? Tá ligado. Ligou? Agora foi. Já estava. Poder contribuir com a evangelização aqui no PHN, né? O padre Edilberto está ausente hoje, né? Lá em Aracaju, mas estou aqui para poder ajudar. Sim. Com essa galera. É isso aí. Um grande abraço para o padre Gilberto. O padre Edson também vai vir bastante aqui. Tem um carinho todo especial. Obrigado, viu, padre, por ter vindo também. Mandar um abraço também para o padre lá de Cuiabá, o padre... Meu Deus do céu. Helenildo. Padre Helenildo esteve comigo também lá em Paracatu. Ó, santos padres aqui na Canção Nova, viu? Só gente boa. Padre, que testemunho de hoje, né? Olha... E motivado pela Daiane, né, da nossa equipe aqui, eu separei algumas dicas para que aqueles que estão acompanhando em casa possam já ficar atentos para querer escutar também desse nosso convidado de hoje. Ótimo. Uma das coisas, quem né, na vida nunca teve assim uma má influência nas amizades? Quem não viveu isso, né, em algum momento? Será que você não está sendo motivado por uma má amizade, por uma má influência? Também, será que você também não está gerando na sua vida alguns hábitos destrutivos, né? Que eu vi que na história desse nosso convidado também ele tinha hábitos destrutivos. Isso mesmo. E entender um pouquinho o que é hábito, um hábito destrutivo, né? Legal, vai ser bom. Nós vamos ouvir da boca dele daqui a pouco. É isso aí. Então, vamos esperar. E também, claro, aí depois de ouvirmos tudo isso, aí entram as virtudes. Aí eu vi que estava destacado ali na história dele algo em relação à oração e à vivência da castidade. Né? Quem, após tudo isso, após má influência ali na sexualidade também, depois de um encontro com Deus, pode fazer uma experiência bonita também com a castidade. Tudo isso desse convidado que nós vamos receber já já. Ótimo. As dicas do Padre Edson para você participar bem do nosso programa de hoje. Muito legal, né? Mais um abraço para encerrar os meus abraços aqui no programa. Nossa querida Marília. Marília está aqui mais uma vez, tirando as fotos. Obrigado, Marília. A Marília que está com uma camiseta histórica. Para mim, no caso. Foi o primeiro tema de acampamento PHN, depois que eu fiquei responsável do acampamento. A camiseta Pescador de Homens. Obrigado, viu, Marília, por estar mais uma vez conosco aqui. Um jovem talento aí, ó. Vai vir bastante aqui no nosso PHN. Vamos lá, vamos chamar ele então, padre? Vamos chamar então. Ele veio de São Paulo. O pessoal vai preparar o groove aí para receber o Alessandro. Chega pra cá, tá com a camiseta desse ano. Bem-vindo, irmão. Alessandro, deixa eu ver se tá ligado esse microfone. Tá ligado? Tá ligado. Tá ligado. Você tá ligado? Tô ligado. Tá ligado. Tô ligado. Legal. Alessandro, irmão, seja bem-vindo. Deixa eu falar o nome completo. Alessandro de Souza Borges. Correto, isso mesmo. Alessandro, posso chamar Alessandro? Pode chamar Alessandro. Tranquilo? Então tá bom. Alessandro, bem-vindo, irmão.
Que bom que você está aqui. Muito bom estar aqui com vocês. Quero saudar o Peter, né? O nosso padre Edson, toda a equipe, toda a produção. Quero saudar aqueles que estão nos acompanhando, até parafraseando Santa Teresinha, que diz que aquele que deixa tudo nas mãos de Deus, com pouco espaço de tempo, vai ver a mão de Deus em tudo. E a minha presença aqui hoje é a mão de Deus, com certeza. Amém. Acreditamos, acreditamos. Alessandro, homem da palavra, veio de São Paulo. Qual lugar exatamente de São Paulo? São Paulo, capital. Eu sou da Arquidiocese de São Paulo, paróquia São José de Vila Zelina. Muitas pessoas nos acompanhando. Um grande abraço para o pessoal todo aí. Então. Hoje foi o dia do nosso grupo de oração Novo Pentecostes, que esse ano celebra seu jubileu, 50 anos de fundação. 50 anos, cara. 50 anos já de história, né? Eu não era nem nascido, o grupo já existia. Né? E é uma alegria celebrar esse jubileu aqui, né? Que acho que foi uma forma que Deus encontrou também para celebrar esse jubileu. Legal, Alessandro. Vai ser ótimo conversar com você. Eu vou pedir uma paciência pro pessoal de casa também. Eu tô saindo, gente, de um gripão. Não só eu, a minha casa inteira. Foi barra. A gente tá ainda se recuperando. A minha voz ainda tá meio fanhosa também. Mas é por conta dessa recuperação. Já tô melhor, tô sem dor. Mas tá difícil, mas vai dar pra ir. Graças a Deus. Tem um Samuel aqui também. Boa noite, Samuel. Como é que você tá, irmão? Tá por aí. Depois o Samuel volta. O Samuel vai me ajudar a cantar também. Tá no Sagrado Coração. É isso aí. Ele já pediu o Sagrado Coração quando a gente chegou aqui. Chegou. Aí o homem chegou. Samuel. Nossa, como é que eu não tô presente na hora que você me Tamo chama, junto, hein? Não tem problema, irmão. Isso é raro acontecer. É raro, né? É raro. Bem-vindo, irmão. Tamo junto. Obrigado. Alegria. Tava falando tá da aí. minha voz aqui. Você vai me ajudar também hoje, né? Opa, te ajudo sim, com certeza. Obrigado, irmão. Esse é o cara. Samuel Ferreira, senhoras e senhores. Está conosco aqui. Bom, vamos lá. Irmão, sempre a gente costuma começar do começo. Literalmente. Aqui no programa PHN. Fala um pouquinho da sua família, da sua infância, como que era o ambiente familiar. Vamos começar daí. Bom, Peter, eu sou de uma família que não foi planejada, né? Meus pais são nordestinos, vieram para São Paulo na década de 70, final da década de 70, para tentar ganhar a vida. Acho que era muito comum isso, o povo do norte vir para São Paulo para poder fazer a vida, enfim. E por obra do destino, minha mãe veio menor de idade para cá. Ela veio acompanhada de uma amiga do meu avô, que trouxe ela sobre a custódia dela para que ela pudesse cuidar da filha dela. Houveram alguns contratempos e, por obra do destino, eles foram morar no mesmo cortiço. Era um cortiço com 13 famílias, daqueles que é um banheiro para todo mundo. E ali eles se conheceram, né? Se relacionaram e minha mãe engravidou aos 15 anos de idade. 15 anos. A mamãe tá aqui, gente. Tá aqui. Mostra ali a mamãe. Dona Edith. Dona Edith. Seja bem-vinda, viu, Dona Edith? A senhora vai falando aí se é verdade mesmo que ele tá dizendo aqui, tá bom? Me desculpa se eu não for tão preciso aí, brincadeira, né? Não, brincadeira, claro. Vai falar... Ai, Dona Edith aparecendo aí, que bom. Legal, continue aí, irmão. E o detalhe, minha mãe engravida aos 15 anos, meu pai já tinha 29. E o outro detalhe, meu pai, ele saiu do Nordeste comprometido com uma pessoa. Né? Então existia um noivado lá, um compromisso de noivado. E aí foi uma aventura. Essa aventura ocasionou a gravidez, diferente da cultura atual. Naquela época, meu avô então veio para São Paulo e exigiu que ele assumisse tanto a minha mãe quanto a criança. E aí veio o meu primeiro irmão, né, o Alex. Lá em casa a escalação é assim: Alex, Alexandro, Alessandro, Alexandre e Alessandra. Que beleza. Maravilha, né? Ô, mãe, confundiu um pouquinho quando ia chamar alguém? Alessandro Chino, né? Quando fala ler, aí vai todo mundo, né? Exatamente. Ah, legal. Sim. E aí, meu pai, ele trabalhava muito, né? Ele tinha um comércio, um bar, e ele trabalhava com um sócio. Então, meu pai saía de madrugada para abrir esse bar. Ele saía 4 horas da manhã e só chegava à noite. Então, eu só via meu pai uma vez por dia. Então, isso foi a infância inteira. Então, eu não tenho memória afetiva com meu pai, por exemplo, jogando bola com ele, dele me levar na escola ou participar de uma reunião. Você sabe, Peter, até fazendo um adendo aqui, recentemente eu fui tomar um lanche com meu filho João Pedro, de 10 anos, um beijo para ele, eu amo muito, é o maior presente de Deus na minha vida. Eu fiz uma pergunta para ele, falei assim: se Deus te desse o poder, né, de dar a alguém a possibilidade de realizar um desejo, quem você escolheria e por quê? E aí ele olhou para mim e falou assim: eu daria para você, pai. Eu falei: mas por quê? Para que você pudesse realizar o desejo de ter uma memória afetiva com seu pai jogando bola com ele. Nossa, cara. Essas conversas com as crianças saem com umas pérolas assim, né? Exato. E fruto de também revela uma diferença entre
a experiência que você teve com seu pai e de você com seu filho. Porque para ele saber a sua história, é sinal de que vocês conversam, vocês têm diálogo, né? Totalmente diferente do que você viveu nessa ausência, né? De pai, no caso. Embora ele seja de uma geração da tela, do eletrônico, a gente procura, né? Sempre tem um momento, né, de partilhar, de conversar, explicar para ele, ensinar as coisas de Deus, da fé. E eu me esforço bastante, mesmo a missão sendo intensa, de ser presente, um pai presente, né? Não me lembro de ter faltado em nada na escola do meu filho, por exemplo, né? Então eu participo de tudo. Enquanto eu tiver possibilidade de fazer isso, para criar memórias e um dia ele poder lembrar. Padre, já trago aqui, pegando esse gancho aí do Alessandro, missão e filhos. Como conciliar, padre? Porque é uma missão intensa, são viagens, tem a responsabilidade de pregar o evangelho. As duas são causas nobres, tanto evangelizar como os filhos, mas tem como conciliar essas duas coisas, padre? Tem jeito de se dedicar e não deixar faltar? Porque é difícil, né? É uma conciliação, é uma justa medida que a gente tem que encontrar, porque senão a gente desveste um santo para vestir outro. Exato. Né? Não negligenciar nenhum nem outro, né? Não negligenciar a missão, mas também não negligenciar a família, que é a minha primeira missão, a igreja doméstica. Ter em mente, sim, pode conciliar, mas sempre ter em mente que a missão primeira, claro, a família. Né? E quem sabe nem algumas oportunidades de levar a família junto para a missão, né? Talvez no começo não, quando as crianças são pequenas, mas depois um pouquinho maior, de levar junto, de incluir, de partilhar sobre a missão também. E também saber conciliar um pouco o tempo, né? Então tem 4 fins de semana ali no mês, então saber dividir bem o que é para a missão, o que é para a família, mas sempre sabendo que a missão primeira é sempre o matrimônio, a família, né? Mas é possível conciliar sim. E eu me preocupo muito. E deve, com né? isso. Com certeza. E minha esposa me ajuda muito nesse sentido. Que bom. Legal, que ótimo. Padre, chega um pouquinho mais perto do microfone aí, para o pessoal ver bem a voz do senhor aí. Alessandro, só esse... Né? Fomos aqui para a vida atual, mas vamos voltar lá atrás, então, né? Seus desafios na sua infância não se restringiam só a essa ausência de pai. Tinha uma questão financeira também, né? Tinha. Explica pra gente aí. Então, meu pai ele trabalhava muito para ganhar pouco, né? Então, basicamente, todo o esforço dele de trabalhar 30 dias por mês, de domingo a domingo... Ele fazia o quê, Alessandro? Ele tinha um bar. Né? Um bar, um comércio, né? Na estação Utinga de Santo André, do trem. E ele tinha um sócio também. Então, ele trabalhava muito para pagar as contas e, às vezes, não dava. Né? Então, assim, mal e mal pagava o aluguel. Sim. Então, a gente teve uma infância de muitas privações. Né? Eu nunca usava nada comprado. Tudo era ganhado. Roupa era ganhada, calçado ganhado. Eu posso te dizer assim, eu não me lembro de alguma vez minha mãe falar assim, hoje não vai ter almoço, ou hoje não vai ter jantar. Essa situação não chegou. Comida não faltou. Não faltou, mas assim, muitas e muitas vezes nós comemos só arroz e feijão. Minha mãe, às vezes, durante a semana, tinha 1 ovo ou 2 ovos na geladeira, então ela tinha que fazer milagre, ela tinha que fazer um omelete para que todo mundo pudesse comer um pouquinho de mistura também. Domingo era o melhor dia, né? Porque domingo tinha um franguinho, às vezes ensopado, né? E então, assim, mas durante a semana era só ovo. Então, minha mãe inventava, ovo cozido, ovo estralado, ovo frito. Então, assim, a gente morava de aluguel numa casa com uma estrutura muito comprometida, assim, uma construção antiga. Eu me lembro que o forro da sala começou a descer, a ceder, a ponto de cair na nossa cabeça. Meu pai improvisou ali, né, umas madeiras para segurar. E, assim, pagava aluguel e cobrava o aluguel, se cobrava, assim, pessoalmente, né? E então, assim, mas isso em momento algum fez com que a nossa infância fosse ruim, né? Eu acho que do 0 aos 11 anos eu vivi uma boa infância, né? Joguei bola, bolinha de gude, pipa, carrinho de rolemã, peão, ioiô, taco na rua. A gente teve uma infância boa, né? A minha prodigalidade começa aos 11 anos de idade. Aos 11 anos de idade entra a puberdade e aí junto com ela vem o acesso à pornografia. E na minha época não era tão acessível quanto é hoje. Antigamente era revista, ou era filmes, né? E eu não tinha idade para ter acesso a isso. Conseguia isso com os amigos, né? E aí veio a primeira escravidão. O padre comentou de hábitos destrutivos, né? E o pecado é isso que ele faz, ele te escraviza. E veio, então, a masturbação, né? Que na minha infância foi uma grande escravidão na minha vida.
né? E aí também, com os 11 anos de idade, já começa a namorar, né? De forma muito precoce, né? Com 11 anos. Mas, Alessandro, só antes de você entrar nesse tema, eu acho que é propício pensarmos nesse ponto ainda do relacionamento com seu pai, porque eu penso que pode ajudar muitas pessoas que estão em casa. Porque nós sabemos que tem o amor afetivo e o efetivo, né? Que é esse de fazer coisas, consertar o teto, trabalhar o dia inteiro para prover alguma coisa para os filhos. Então, parece que na sua história o que feriu mais foi a falta desse amor afetivo em relação ao pai, não é isso? Exato. Mas, ao mesmo tempo, parece-me que tem alguma coisa ali do amor efetivo, de fazer coisas. Você conseguiu identificar isso na sua história também? Que possa compartilhar conosco? Sim, uma coisa que eu aprendi muito com meus pais é a honestidade, né? Você ser uma pessoa honesta, uma pessoa que tenha caráter, embora seja pobre, mas ter caráter, né? É claro que assim, depois a gente vai sendo mal influenciado pelos amigos, né? Aí entram as más influências, com né? 11 anos de idade eu já fazia pequenos furtos nos mercados, a gente enfiava mercadoria debaixo da calça, né? Uma vez nós fomos flagrados, né, num posto de gasolina, a gente estava roubando uma barra de chocolate. E aí, assim, o cara deu uma dura em nós, falou assim, que pra gente não voltar mais lá, e se fizesse isso de novo, ele da próxima vez iria denunciar. Então a gente ia cuidar de carro no cemitério, né? Tinha um cemitério em São Pedro ali na Vila Alpina, a gente ia cuidar de carro lá, ganhava um dinheiro para poder ir no fliperama no final do dia e torrar o dinheiro, né? Porque meu pai não tinha condições de dar uma mesada, dar um dinheiro. Mas assim, era uma expectativa muito grande quando meu pai chegava, né? Que ele chegava por volta das 8 da noite e ele sempre colocava bala no bolso, né? Então quando ele chegava, a gente sempre já ia enfiando a mão no bolso dele para ver se tinha algum doce, alguma coisa. Mas os meus pais, eles queimaram etapas, né? Sim. Não dá nem para culpá-los, porque assim, eu defendo uma tese no meu livro, inclusive eu queria até aproveitar para presenteá-los, né? Eu queria trazer esse presente aqui para você, para o Peter e para o Padre Edson também. Meu primeiro livro, eu defendo uma tese, até que inspirado num livro do professor Felipe Aquino, que eu li sobre namoro, que fala assim, o que é o namoro? O namoro é a amizade que deu certo. E aí, seguindo essa linha de raciocínio, o que é o noivado? O noivado é o namoro que deu certo. O que é o casamento? O casamento é o noivado que deu certo. E a família? A família é o conjunto de todos esses elementos. E meus pais queimaram todas as etapas. Por isso que não você tiveram começou amizade, falando né? de uma família improvável. Improvável, né? Porque assim, eles não tiveram o tempo da amizade, não tiveram o tempo do namoro, não tiveram o tempo do noivado e já tiveram que se casar por conta de uma gravidez, né? E a gente percebeu assim, na nossa infância, eu fui caçula por 8 anos, né? E aí depois veio mais 2, quando eu já tinha 8 anos eu passei o bastão. E nesse período, até os 8 anos, a gente presenciou algumas brigas entre meu pai e minha mãe. Meu pai sempre foi uma pessoa muito ciumenta, possessiva, sabe, controladora, né? Então, assim, isso trazia sérios problemas e já ouvi da boca do meu pai dizendo que ele só se casou por causa da gravidez. Foi forçado. Foi forçado, né? Porque ele já tinha outro compromisso, ele já tinha outra, né? Então, assim, por muitas vezes ele jogou isso na cara da minha mãe, na nossa frente, e é doloroso ouvir isso, né? Sim. Que a gente só estava ali, mas possivelmente não estaria, porque eu já era o terceiro, minha mãe aos 19 anos de idade já estava tendo o terceiro filho já, né? Então, isso machucou um pouco, né? Mas tinha, assim, lembro desses momentos, quando meu pai chegava em casa, né? Quando a gente gostava de chegar e abraçar ele, né? Ele gostava de cheirar a gente e a gente colocar a mão no bolso lá. Não era aquele vínculo ideal com o pai, né? Porque tinha algumas lacunas, mas ainda assim você consegue olhar para sua história e ver boas lembranças, né? Isso que é interessante, porque tinha um certo convívio, ele acabou passando coisas boas para você, mas é fato que acabou passando algumas coisas desapercebido, né? Talvez por ele, ou talvez porque ele não recebeu esse tipo de afeto. Exato. E aí a gente bate muito nessa tecla aqui também no PHN, né? De que para dar, a gente precisa fazer a experiência de ter recebido, né? Quando a gente não tem essa experiência, aí fica um pouco mais difícil, né? Aí tem que vir Deus, tem que vir, né, o fator presença de Deus para transformar a nossa vida. Deixa eu mostrar rapidinho aqui, nós estamos no finalzinho desse bloco, eu vou mostrar aqui os livros que eu ganhei de presente aqui do nosso querido Alexandre. Doravante, todas as gerações. Que legal, sugestivo esse título. Doravante, todas as gerações,
ou somente os católicos? Falando aqui sobre Nossa Senhora, né? É para todos ou só para os católicos? Legal, muito sugestivo o livro aqui do Alessandro. Esse outro aqui, Alessandro de Souza Borges, Amor Incondicional, tudo que é meu é teu. Isso aqui é interessante, esse livro, ele estava falando para a gente aqui, que é um livro falando sobre a história do filho pródigo, só que na ótica do filho mais velho, o filho que ficou, né? Não foi o filho que foi embora, o filho que ficou. Então, muito legal também esse livro aqui. E o outro, O Amor Incondicional, falando também sobre o filho pródigo, né? Da história do filho pródigo, só que da ótica do filho que foi embora e voltou. Então, são dois livros aqui que é muito interessante a gente ter o conjuntinho, né? O filho mais novo e o filho mais velho. Legal, muito bacana. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses livros também. Bom, estourou meu tempo aqui. A gente volta conversando um pouquinho mais com o Alessandro. Vamos falar aqui como é que foi, né? Vamos destrinchar esse negócio aqui, porque, ó, iniciou cedo com bebidas, falou da masturbação. Eu vou voltar, padre, perguntando para o senhor também, direto e reto. Por que masturbação é pecado? Tá bom? A gente às vezes fala muito sobre isso, né? Nos acampamentos, fala aqui na Canção Nova, mas sempre tem alguém que não pegou essa informação. Por que é pecado? Ué, é meu corpo, né? Então eu tô sozinho, não tô fazendo mal a absolutamente ninguém. Por que masturbar? Por que a masturbação é pecado? Você vai falar que não tá matando ninguém. Não estou matando, não estou roubando. Então, no próximo bloco, o Padre Edson vai voltar também ajudando a gente aí, tá bom? Vamos lá! Vamos cantar Pescador de Homens. Daqui a pouco a gente volta. Essa é boa, hein? Essa nós vamos cantar no show desse ano do bem. Tudo estava dando errado aquele dia quando ele apareceu. Tinha um jeito diferente de falar com a gente, aquele Galileu. Volta para o barco, joga a rede pro outro lado, disse o Senhor. Nada complicado, mas a vida no pecado impede o coração de ouvir a Deus. Não dá pra duvidar de Deus. A rede foi lançada e quando menos se espera. Se eu fosse você, vinha pro PHN girar a camiseta aqui. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Eu sei, não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar, yeah. Por isso todo dia, cada hora eu sei, com Deus eu posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra, mais perto dele eu vou ficar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Eu sei que não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube
14 de julho você vai ter que estar aqui, viu? PHN. O tema, por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Sabadão, show PHN, tá bom? A partir das 9 da noite. E depois, show do nosso querido Frei Gilson. Vai ser massa demais. Vai ter Rosário da Madrugada. Vai ter pregações, ó, Padre Paulo Ricardo, Padre Roger Luiz, meu Deus do céu, Tiago Marcon. Ivana, quinta-feira, missa com o Padre Marcelo Rossi aqui no Rincão, né, do Meu Senhor, aqui na Canção Nova. A missa com o Padre Marcelo já na quinta-feira. Se programe, porque tem atividade bacana desde a quinta-feira. Na verdade, desde a segunda-feira, porque na segunda-feira o programa Revolução Jesus vai ser aqui do palco do Rincão, já com a galera que veio pro acampamento. Terça-feira vai ter um programa PHN especial com público aqui no Rincão, tá bom? Quarta-feira, missa do Clube da Evangelização. Então vai ter atividade a semana inteira aqui, tá? Então vem pra esse PHN que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Quem já vem, olha, traz cobertor, tá frio, tá bom? Traz um par bacana de roupa aí, traz agasalho, que tá friozinho aqui. Que mais? Vem, se você conseguir, traz uns lanchinhos, tipo biscoito, essas coisinhas assim, porque tem muita fila para conseguir comida. Então, para evitar você ficar passando muita fome até chegar lá, né, no balcão, já traz alguma coisinha para você comer também, tá ok? Fechadão? Vai por mim, tá? Traz repelentinho, bacana, beleza? Então tá bom. Vou dar mais dicas para vocês aí, porque eu acho que vale a pena, né, para você que vai vir aqui, porque é muita gente vai vir para esse acampamento PHN, tá bom? Deixa eu sentar aqui rapidinho aqui, fazer um merchan. Nosso merchan, nossa dica, né, gente? Vamos falar mais bonito, mais gostoso. É uma dica do programa PHN. Sempre tem um produto que a gente tenta associar ao que vem acontecendo aqui na partilha do irmão, no caso o Alessandro, né, que está falando aqui da história dele. Olha, Combatentes na Esperança. Esse livro faz parte de uma coleção chamada Combatentes, do nosso querido Padre Jonas Abib, tá bom? Tem combatentes na esperança, tem combatentes no amor, tem combatentes na alegria, enfim. Esse aqui, Combatentes na Esperança. A esperança de todo combatente é um mundo novo que há de vir, tá? A promessa de Deus é clara: buscai primeiro em lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. No reino de Deus e em sua justiça devemos investir as nossas forças, tá bom? Pois aquele que fez a promessa é fiel. Você está passando por um momento difícil na sua vida? Perdeu alguém? Um ente querido? Está passando por uma crise financeira ou por uma doença? Olha, é hora de ser combatente na esperança de que toda essa nossa luta, toda essa lágrima, toda essa dor vai valer a pena. E quem vai pegar na sua mão para passar por esse momento difícil e você não perder a esperança é ele, Padre Jonas Abib. Ó, pequenininho, é para você ter do ladinho da sua cama. Tá perdendo esperança? Combate. Não perde a esperança não, tá bom? loja.cançãonova.com ou pelo telefone 12 3186 2600, tá bom? Ó, eu falei do nosso Instagram e tem aqui a foto. Eu vou mostrar para você aqui a foto que foi postada na nossa querida Marília, uma foto bem legal, toda a equipe do PHN aqui reunida na foto. Olha que legal, na mesa PHN aqui, e o Alessandro bem na frente ali, ó a Maiara, a Daiane, legal ali, o nosso novo membro da equipe ali, gente. Deixa eu mostrar o rapazão ali, o nome mesmo, como é? João Marcos, né? João Marcos, mostra o João Marcos aí, o novo membro da equipe PHN, tá aqui ajudando na produção também. Vem pra luz aí, João Marcos. Um jovem rapaz, João Marcos está integrando aí agora também a equipe do PHN. Bem-vindo, irmão. Deus abençoe, viu? João. Bom ter você, garoto. Você vai dar muita alegria pra esse time, rapaz. Legal. Ó, essa é a foto que você vai comentar aí. Comenta. Eu quero desafiar você a transformar esse post no post de maior comentário que a gente já teve aqui. Vamos junto? Então, vai.
Brasil! Meu. Caiu o microfone aqui. Então vai lá nos nossos comentários para você bombar aqui, tá bom? E mostrar, claro, que o nosso conteúdo é relevante. É relevante, pareceu irrelevante. Pareceu O nosso conteúdo é relevante, tá bom, gente? Então, quanto mais você comenta, quanto mais você compartilha, indica para alguém, o Instagram começa a entregar mais, tá bom? Então vai lá, comenta, compartilha, segue se você não segue ainda, tá bom? PHN_oficial, beleza? Eu vou tentar ler no próximo bloco aí alguns comentários. Vamos voltar aqui, ô Alessandro, porque a conversa está boa demais. O padre falou algo bem interessante. Só para eu fazer aquela pergunta para o padre, por que masturbação é pecado? Mas antes, o padre me lembrou de algo interessante. As más companhias, né? Por que essas más companhias te levaram aos maus costumes? Como é que foi se dando isso? Eles foram obrigando você? Como é que foi isso aí? Maus costumes e hábitos destrutivos, que estava escrito ali no seu testemunho também. Isso aí. Parafraseando Santo Agostinho, me diga com quem andas e eu te direi quem és. Então, se você está inserido num ciclo de amizade estragada, às vezes nem por imposição, mas por influência mesmo, né? Nós somos pessoas influenciáveis, tanto para o bem quanto para o mal. Se você está num ciclo de amizade boa, sadia, que te aponta o caminho de Deus, a tendência é você seguir esse caminho. Mas também o oposto também acontece, né? E foi o que aconteceu comigo, né? Então, já logo ali no meu início dos 11 aos 14 anos ali, eu já começo a viver a minha prodigalidade, né? Aos 13 anos de idade, a gente forma uma gangue de pichadores, né? O meu irmão foi o grande mentor ali, foi ele que liderou isso, né? Ele e um saudoso amigo nosso. Eu já mais novo, mas por influência deles, comecei a participar dessa gangue. Então o seu irmão também estava envolvido, Meu irmão estava envolvido. Meu entendi. irmão que tem um ano mais velho que eu. Uhum. E assim, nos rolês menores, a gente tinha, né, a possibilidade de fazer o nosso piche, né? Mas quando era rolê maior, assim, com piche com rolo mesmo, de pintar, né? Aquele rolo de pintar a parede, aí a gente ficava só de vigia enquanto um ou dois ia fazer, né? E a experiência mais constrangedora que nós vivemos, a mais difícil, foram várias, mas eu queria contar uma que acho que vale a pena. Uma vez meu irmão, com o nosso outro amigo, saudoso amigo, né, que veio a falecer num acidente, eles foram pichar a torre de uma escola. E aí os vizinhos, vendo isso, eles denunciaram. E a polícia veio e deu um flagrante neles. E aí a polícia colocou eles dentro do camburão e foi até a minha casa e a casa dele, do outro rapaz, para buscar as mães, para levar para a delegacia. E eu me lembro que o meu irmão ficou assim, transtornado, começou a chorar, pedindo mil desculpas para minha mãe na ambulância. A mãe do meu amigo foi espancando ele. Cada mãe teve uma reação diferente, né? E a gente percebeu que ali sujou, a barra sujou. E aí eu fui acompanhando o camburão a pé, correndo até a delegacia, que não era longe de casa. E ali o delegado então ouviu o depoimento e disse assim, ó, de duas umas, ou vocês vão para a FEBEM, ou vocês vão prestar serviço comunitário por 6 meses. E aí, evidente, eles escolheram então 6 meses trabalhar, fazer serviço comunitário para evitar a prisão na FEBEM. E aí o constrangimento foi tão grande para minha mãe e para o meu pai que a gente resolveu ali então, gente, não dá mais, é melhor nós parar com esse negócio aí, que isso daí não vai levar a gente muito longe não. Mas essa foi a experiência mais forte dessa Mas gangue. essa parada foi momentânea ou já foi a deixa para você começar a mudar ali de vida? Eu acho que foi momentânea, né? Foi momentânea. Você voltou ainda Isso. A gente fazia, né, lá os grafites, tudo. Aliás, eu queria até fazer um adendo aqui, para mim, na minha opinião. Eu sei que hoje a gente vive uma cultura que querem legitimar o pecado, né? E pichação, para mim, não é arte. Pichação, para mim, é vandalismo. É um ato de vandalismo. Então, assim, eu já vi programas, emissoras de televisão seculares querendo dizer que pichação é arte. E nunca foi e nunca será. Porque você viveu isso, né? Exato. A gente estava cometendo um vandalismo, não estava fazendo arte nenhuma lá, né? Você está estragando a parede, né, de uma pessoa que não é sua. Né? A arte parte do ponto que a arte vem da busca e da imitação do belo,
Exato, isso A mesmo. partir do momento que você está degradando alguma coisa, é difícil, né? Sem Essa o questão da consentimento arte. E a ainda, né? intenção era degradada também pelo que ele partilha. É, né? Então, exatamente. a intenção era bagunçar, na Bagunçar, verdade, né? A gente chamava de Ibope na época, né? Você ter status Ibopes, a gangue chamava os laricas, né? Não sei para quem sabe, larica é uma gíria de gente que usa droga, né? Que depois Sim. que faz o uso da maconha fica com aquela fome triplicada, o cara fala, tô com uma larica, preciso comer alguma coisa. E às vezes a gente até permite as crianças falarem essa gíria sem saber o significado. Muito bom você ter falado larica, para você que não sabe, a pessoa usa droga e dá aquela fome medonha. Quando passa a sensação da droga, a pessoa fica comendo compulsivamente. Essa é a larica. Ah, que larica, vamos comer alguma coisa. Criancinha falando assim, que engraçado, tô falando gíria. Não deixa não, viu? Tem um significado bem ruim isso aí. Só lembrando que isso que você trouxe para nós aqui é algo bíblico. Bíblico. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Tá? Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. É bíblico. Para nós que fazemos o estudo bíblico aqui, segundo a Bíblia no meu dia a dia, que é o método que o Padre Jonas nos ensinou, todos nós da comunidade fazemos, isso aqui é um princípio eterno. Ou seja, é algo inalterável. As más companhias vão corromper os bons costumes. Você vai lá, coloca bom costume no seu filho e você permite ele andar com más companhias, as más companhias vão acabar ou vão manchar aqueles bons costumes que você colocou ali dentro. Então, você é pai, você é mãe, você tem sim observar com quem que seu filho está andando, viu? Observa mesmo. Você é pai, você é mãe. Não terceirize essa responsabilidade, não. Essa responsabilidade é nossa, é minha como pai, eu sou como pai, como mãe, tá bom? Então, vamos firme. A gurizada precisa dessa força, né? Dessa força. A gente chama de vontade auxiliar. O seu filho, ele não está maduro ainda na vontade. A vontade dele não está amadurecida. Então, ele precisa da sua vontade para auxiliar o amadurecimento da vontade dele. Então, é a vontade auxiliar. Então, ele não sabe ainda escolher bem. Você precisa ajudá-lo. Tá bom? Muito bem. Vamos lá, vamos para frente. Padre, não, vou fazer a pergunta aqui ainda. Mais para frente, eu vou fazer a pergunta para o senhor. Por que masturbação é pecado? O padre vai falar para a gente. Mas vamos lá. Você também chegou a fazer parte do... Olha só, cara, você foi pagodeiro. Como é que foi essa experiência do pagode? Como é que você entrou no pagode? Então, eu entrei nesse universo assim, eu estudava num colégio que só tinha até a antiga 8ª série, e aí pro ensino médio o pessoal meio que se espalhava, cada um ia para um canto. E aí eu fui para um colégio próximo ali fazer o ensino médio e me deparei com amigos que estavam comigo no ginásio. E eles estavam fazendo um samba, um pagode na esquina, né? Eu falei, poxa, que legal que vocês vieram para a mesma escola que eu. E ele falou, poxa, você não quer fazer parte do nosso grupo de pagode? A gente está montando agora e tal. Eu falei, mas eu não sei tocar nada. Até então não tinha nenhuma experiência com música. E eles falaram, não, a gente ensina para você começa com o reco-reco, né? E depois com o tempo você vai desenvolvendo. Tá bom, e aí comecei com o reco-reco. Aí surgiu a necessidade de ter alguém para tocar banjo. Então na época eu fui aprender banjo, né? Aprendi com um próprio membro do grupo. O grupo chamava Nova Opção. Depois aprendi cavaquinho e aí a gente foi aos poucos, né, tocando de bar em bar, né, nos lugares. E aí começa a ficar algo um pouco mais promissor quando você começa a participar de festivais, né, e ficar bem colocado nos festivais. Ali você já estava bebendo, né? Já estava bebendo. A droga entrou quando? Então, na verdade, assim, o meu contato com a droga são drogas lícitas, né? Que é a própria álcool, a própria né? bebida, o cigarro, né? Sim. Não foi falta de oportunidade, Peter. Eu já estive em roda, assim, de gente fumando maconha e cheirando farinha. Eu perguntei porque nesse ambiente aí musical Sim, e sim. tal, e o pagode, as Sim, festas muito, e tudo muito. mais, eu imagino que deve ter... Inclusive até, né, o tráfico também rola, né? né? Enquanto a música tá rolando, as pessoas vão passando ali, né? A droga escondido, a gente vê, finge que não vê. Porque, assim, mesmo estando no pecado, ali no mundo, eu tinha consciência de que era um caminho sem volta. Né? Eu me lembro de chegar numa roda, assim, onde as pessoas estavam fumando, e aí vai passando de um por um. E aí chegou na minha vez, eu simplesmente passei pro próximo e ficou por isso mesmo. Ou seja, mesmo no mundão, isso é próprio da educação que você recebeu. Exato. Você tinha um limite. Sim. E esse limite você
Não Eu falei. tentava não ultrapassar. Não, aqui já é demais. exatamente. Só que você falou da pornografia. Sim. E a sexualidade? Então, a sexualidade, aos 14, de 15 para 16 anos, eu estava namorando com uma menina, e aí a gente perdeu a virgindade, eu com 15 para 16, ela só tinha 14, né? Inclusive, foi dentro da minha casa, minha mãe ficou muito brava comigo por isso. E ali, então, a gente começou a vida sexual ativa, né? Então, foi aí, dos 14 aos 18, a gente tinha relação sexual, né? Ainda vinha com o problema da masturbação, né? A questão do álcool, do cigarro, ela se acentua porque quando eu tinha em meados de 13 anos de idade, meu pai ele sofreu um infarto na rua, né? Ele saía de casa para ir trabalhar, dava 30 minutos a pé até a estação de trem, e uns 5 quarteirões de casa ele começa a passar mal. Ele senta na calçada, isso é umas 4 horas da manhã, aí ele começa a deitar na calçada e não passava ninguém para prestar socorro. E quando passava uma alma, a pessoa ela não sabia do que se tratava, fingia que não via, ou achava que era um bêbado, então passava direto. Até que uma alma resolveu parar e ver o que estava acontecendo. E meu pai, com muita dificuldade, explicou para ele onde era a nossa casa e pediu para ir chamar rapidamente a minha mãe. Então eu me lembro da cena quando esse cara chegou na nossa casa. A porta que dava para a rua tinha uma janelinha, meu irmão só abriu a janelinha e o cara explicou o que estava acontecendo. E eu só lembro do meu irmão mais velho, o Alex, virando para trás e dizendo assim: fiquem aí que eu vou com a mãe socorrer o pai. E aí eles foram ao encontro do meu pai infartou, né, no trajeto até o hospital. E por conta disso, eu tive que assumir o posto dele no trabalho. Então eu com 13 anos de idade tive que ir trabalhar no bar dele, acordar 3h30 da manhã, sair às 4, das 4 às 4h30 a pé na rua até a estação de trem. Um caminho muito perigoso, porque vira e volta assim, eu era abordado por um nóia, alguém que queria, né, dinheiro, alguma coisa, e eu abria 4h30 da manhã, eu estava lá dentro do bar, fritando salgados, fazendo café para 5 horas abrir. E às vezes a primeira venda que eu fazia era de uma pinga ou de uma cachaça. Porque naquele ambiente ali, ao mesmo tempo que tinha pessoas indo para o trabalho, tinha pessoas voltando da noitada. Então, às vezes, ao invés de eu vender um café primeiro, eu vendia uma pinga. E ali, como eu vendia cigarro solto, então foi ali que eu comecei vou experimentar esse negócio aqui, né? Vendia cachaça, então começava a tomar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, com 13 anos de idade, eu já assumi essa responsabilidade, né, no lugar do meu pai. Meu pai ficou uns 6 meses, demorou uns 6 meses para voltar. E aí, quando ele voltou, a gente começou a ir junto. E aí teve um outro episódio que marcou muito, é que se meu pai ele andava muito rápido, eu às vezes meio sonolento ficava meio para trás. E aí um dia ele foi abordado por um carro, deu um cavalo de pau na frente dele, e os caras já desceram armados e abordaram ele. E eu estava mais para trás. Eu falei: meu Deus, e agora? Ando mais rápido para ficar perto dele, para ver se vai acontecer alguma coisa, ou fico aqui devagar? E aí então aconteceu, eu fui andando devagar, e quando fui passando por eles, o cara falou assim: você desce quietinho. Eu falei: agora, eu vou deixar meu pai sozinho, se os caras matar meu pai, fazer alguma coisa com ele. Meu pai não tinha dinheiro. Ele só tinha o dinheiro da passagem do trem. E aí os caras, eu olhando para trás para ver o desfecho da situação, e aí os caras viram que realmente meu pai não tinha, e só arrancaram o relógio do pulso dele e foram embora. E deixaram ele sair, né, ileso, sem acontecer nada com ele. Então, o que acentuou, agravou muito aí a minha situação com relação à bebida e cigarro foi nesse ambiente, no trabalho do meu pai. Né? Aí, quando vem o grupo de pagode logo em sequência, então você começa a tocar nos bar, nas esquinas, né? E ali é pegação, é ficação com as mulheres, né? É cigarro, é álcool. Então, assim, essa vida. E quando você sobe um degrauzinho, né, nesse universo, você já começa a ficar soberbo, né? Começa a ficar prepotente, vaidoso, né? Já acha que é melhor do que os outros. Então porque assim, nosso grupo ele estava começando a subir degraus, né? Já havia ali até uma conversa ali com um grupo que na época estava fazendo era bastante famoso, que estavam querendo nos apadrinhar. Participamos de um CD numa coletânea, né? De um festival que participou mais de 50 grupos, os 10 primeiros colocados então gravaram uma faixa num CD, cada grupo, né? E aí foi por conta desse episódio aí que nós começamos a ser assediados por esse grupo famoso para nos apadrinhar. Ou seja, você estava trilhando um caminho que tudo indicava que você seria... Aliás, você estava trilhando um caminho
e que tudo dizia que você estaria em qualquer lugar agora, nessa noite, menos aqui. Menos aqui. E Deus foi lá e tocou o seu coração. Por que que você... como que você descobriu que você estava precisando de Deus, ou quando que você encostou o pé lá no fundo do poço? Então, aí eu fui caminhando, né? Ali dos 14 aos 18 anos, então, foi a questão da vida sexual ativa, aí as baladas, né? Então, o aumento do consumo do cigarro, do álcool. Não tinha vergonha dos meus pais por causa da pobreza, né? Eu me lembro que depois que meu pai se consolidou ali no trabalho, eu tive que arrumar um emprego, então deixei ele voltar sozinho no posto dele e fui arrumar um emprego de carteira assinada para poder dar uma força na renda de casa. E por muitas vezes eu levava só arroz e feijão na marmita, então eu comia escondido. Eu tinha vergonha de comer do lado das pessoas e as pessoas ficarem com dó, com pena de mim, porque eu abria a marmita e não tinha mistura. Muitas vezes, várias vezes. E até que um desses membros do grupo de pagode, ele trabalhava comigo e ele percebeu. E eu sempre passava na casa dele para a gente ir trabalhar. Teve um dia que ele falou: olha, entra aí que eu tô atrasado. Aí eu entrei. Chegando na cozinha, a mãe dele falou assim: tudo bem? Deixa eu ver sua marmita. Eu falei: o quê? Falando: deixa eu ver sua marmita. Eu falei: imagina que você vai ver marmita. Mas aí não deu nem tempo. O rapaz já estava atrás de mim, tirando a marmita da mochila. E aí quando ele tirou, só tinha arroz e feijão. Aí a mãe dele estava fazendo a marmita dele, aproveitou, colocou mistura também na marmita, né? Para que eu pudesse comer. Eu agradeci, né, a ele por isso, por esse gesto, né? Então, assim, mesmo trabalhando, a gente ainda passou muito sufoco, a chegar a um ponto de meu pai ficar devendo 14 meses de aluguel. Porque o que acontece? Ele estava trabalhando e o bar não estava nem se pagando. Quem dirá trazer dinheiro para casa para pagar as contas. E aí meu pai, ele começou a passar por esse momento, né, que devendo 14 meses de aluguel, o teto da casa caindo, o que fazer, e a gente já trabalhando e ainda não estava conseguindo dar essa guinada, né? Então eu comecei a ficar cansado disso, né? Todo final de semana era dedicado ao grupo de música, do grupo de pagode, foram 4 anos, né? Tinha um namoro também. Então assim, eu não dedicava à família, né? Eu ficava mais dedicado a isso. Aí chega uma hora que você vai cansando, sabe? Você fala: não, eu preciso de uma coisa nova, eu preciso buscar algo novo, essa vida aqui não vai me levar a lugar nenhum. Esse foi o seu fundo do poço, a sua vida não andava. Não andava. A vida não andava. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está aí agora nos acompanhando. É um grande sinal a gente olhar para a vida da gente e ver que ela não está prosperando. E aqui eu toco no sentido real da palavra prosperar. O prosperar não é aqui só o financeiro, não. É esse crescimento seu como pessoa. Um crescimento de credibilidade, por exemplo, na sua profissão. Claro, também está envolvido aí a parte financeira. Mas aquele avanço na sua vida afetiva. Se está travado, não vai, não caminha, talvez esteja faltando alguma coisa. Sua vida está assim, parada, estagnada, insossa, sem sabor, triste. Você se sente vivendo, mas não se sente vivo. Está faltando alguma coisa. Talvez na sua vida esteja faltando Deus. Então é bonito isso que o Alessandro partilhou com a gente. E aí eu faço essa pergunta para você: sua vida não está andando, não é? Será que não está faltando alguma coisa? Será que não está faltando o tudo que é Deus? Pensa nisso nessa noite, tá bom? Pensa nisso. Padre, vai ficar pro segundo bloco, pro terceiro bloco. O padre vai falar para você, né? Você mulher, você rapaz, mulheres também. Masturbação é pecado? Por que é pecado? Daqui a pouquinho a gente volta e ainda a gente vai ouvir como é que foi o encontro do Alessandro com Deus. Porque ele percebeu que a vida não estava andando. Estava faltando Deus na história dele. Vamos ver como é que Deus entrou nisso tudo. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Tome uma decisão na sua vida.
pra você. Felicidade sem fim. Mas veio o mal, te seduziu e te levou para longe daquele que te amou. Te amou primeiro, ele esperou. Teve saudade da criança que se foi. Essa música é bonita demais, gente. Eu te chamo, Jesus. E eu vou chamar uma moça que tá sempre tirando foto, mas pra você ver que tem sempre um talento em alguém. E às vezes a gente não sabe. Vem cá, Marília. Vem cantar comigo aqui. Canta essa parte aqui. Vai lá. Queria poder dizer em palavras o que sinto agora. Queria poder dizer para todos que o Senhor é meu amigo mais querido em história de amor. Que querido, quando eu ouço a tua voz, obrigado, me chamando pelo nome, eu sinto uma saudade, uma vontade de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. Ei, coisa linda demais, gente. Olha, eu gosto muito desses momentos de espontaneidade para mostrar para você na vida que Deus colocou muita coisa bonita dentro de você, dons maravilhosos dentro de você. E esse fato da Marília vir aqui cantar um pouquinho é para mostrar para você, estava ali tirando foto. Quantos dons tem enterrados aí dentro de você? Quantas coisas boas tem enterrado aí? E às vezes o pecado vai soterrando tudo isso que é bom. Deixa não. Não deixa isso que é tão bonito que Deus colocou aí dentro de você ser esquecido. Esquecido pelas dores, pelas feridas. Não vou fazer isso não. Imagina, tem tanta gente melhor que eu. E aí a gente deixa de fazer coisas que a gente sabe. A gente sabe que a gente é capaz. Então não abandone os dons que Deus colocou. As boas coisas que Deus colocou dentro de você. Ninguém tem o direito de matar em você aquilo que é dom e Deus deu. Deixa não. Na hora certa, Deus vai lá e pega e usa para o bem. E tanta gente é tocado por aquilo. Deixa não abandona não. Não abandone as coisas boas que Deus colocou dentro de você. Não abandone, não deixe de lado. Não desista dos dons que Deus te deu. Ele ainda vai fazer muitas coisas se utilizando disso que existe aí dentro de você. Tá bom? Deus abençoe você. Marília, obrigado, viu? Ó, mandou bem, time, mandou bem, né? Mandou bem. Legal, é bom, tem que incentivar essa galera, esses jovens, né, padre? Desse jeito. Muito Desse bem. jeito. Parabéns, Marília. No SUS. Lindona, um abraço pra mamãe. Como que é o nome? Nidice. Nidice. Ó, a Nidice deve ter surtado em casa, né? Que você cantando papai. Sérgio, um beijão pra vocês. Eu conheci pessoalmente, família linda demais. Padre, vamos ver aqui alguns comentários rapidinho. A Tânia, mas que convidado, irmão Alê, para pregar e trazer seu testemunho na nossa santa capelania em Manchester. Ô, louco, cara, Manchester. Inglaterra, hein? Ó, imagina, irmão.
Já foi lá, não? Ainda não, mas Deus está providenciando. Olha, que legal. Aí, ó, tá levando o rapaz pra longe, né, padre? Bom, né? Vai atravessar um pouquinho o oceano, né? É, que providência boa, né? Legal, boas histórias é legal a gente levar, né, promover essa ida. A Rosa, que maravilhoso programa, testemunho de vida, é o resgate para Deus. Bênçãos sobre bênçãos, obrigado, Rosa. A Tânia falando aqui, Capitalia Manchester, lá na Inglaterra, legal. A Janaína só escreveu assim, fogo. Espero que seja algo bom. É bom, né? O fogo do Espírito. A Lili, estou acompanhando o programa, está maravilhoso. Obrigado, Lili. Aqui, ó. Mas é o nome do usuário aqui do Instagram, tá, padre? É o Chique Modinhas. Chique Modinhas comentou aqui, ó. Programa lindo, com testemunho que edifica. Não perco. Obrigado. Valeu, Chique Chique Modinhas. Modinhas. Né? Tá aí o pessoal. O pessoal é muito criativo. O brasileiro é maravilhoso, né? O que mais aqui? O Márcio Matos. Alê, você conhece, né? Pelo jeito. Ó, Alê é um grande homem de Deus. Músico. Você é músico, irmão? Música. Você vai cantar? Pagodeiro. Claro, falou, né? Pagodeiro. Pagodeiro. Pagodeiro, né? Ó, vai cantar uma música com a gente aqui, viu? glória. Ó, músico, escritor, pregador, acompanhado de Santo André. Acompanhando de Santo André, São Paulo, né? Um abraço pro pessoal aí de Santo André. Último comentário aqui. Tivemos bastante comentários. Obrigado, viu, gente? Mais de 100 comentários aqui nesse post. Pedi para ser um comentário expressivo. Um número de comentários expressivo, a galera veio junto. Obrigado. A Josi. Quando a transformação traz o crescimento, iremos deixar de lado o homem velho e aprofundar na realidade da espiritualidade que sentimos quando deixamos o agir de Deus. Gente, você sabe que esse aqui é um acessório novo meu, né? Olha aqui, ó. Idade, gente. Passou dos 40, não tem como. Vamos começar de novo aqui. Quando a transformação traz o crescimento, iremos deixar de lado o homem velho e aprofundar na realidade da espiritualidade que sentimos quando deixamos o agir de Deus acabar a visão de qualquer julgamento e vivemos de forma íntima com a vida nova em Deus. O José, que texto bonito, hein, cara? Coisa linda. Falando da transformação, do crescimento e a partir disso nos aprofundar naquilo que é a vontade de Deus e o que Deus fez em nós, né? A verdade, a tal da verdade, né? A verdade de Deus sobre nós. A gente não fica preso mais aos rótulos. Isso mesmo, irmão. Obrigado. Olha aí, ó. Já tocando no coração aí do José. José fez praticamente uma síntese, né? Verdade. Nem acabou o testemunho, o José já fez uma síntese muito bacana do que foi o programa até aqui. Obrigado. Padre, antes de ir para a conclusão aí da experiência com Deus, o povo deve estar me... Nossa, se eu ver o Peter na rua, vou esgoelar ele, porque ele deixa desesperado, né? Padre, por que masturbação é pecado? É pecado, então já está definido. Já está definido, é pecado. Tudo que Deus cria com finalidade. E qual é a finalidade da sexualidade? Para que o homem e a mulher, após o sacramento do matrimônio, se doem, né, mutuamente um ao outro. E ali tem duas finalidades específicas. A primeira, a finalidade unitiva, e também a finalidade procriativa. Então, quando o namorado, a namorada, ali, eles têm relacionamento fora do sacramento do matrimônio, estão em pecado. E também quando o rapaz ou a moça comete um ato de masturbação, porque fere a finalidade para a qual Deus criou a sexualidade. Porque está, primeiramente, né, fora de uma relação sexual e fora de uma relação sexual dentro do casamento, dentro do matrimônio, como é a vontade de Deus, né? A finalidade para a qual Deus criou. Então é pecado porque fere a finalidade. Então acho que gravando essa palavra de ferir a finalidade para a qual Deus criou, aqui você tem a definição do motivo pelo qual a masturbação é pecado, né? Porque às vezes é difícil para um adolescente, um jovem que comete esse pecado entender, né? Então eu trabalhei no Instituto Canção Nova aqui, na faculdade. Então às vezes
eu tinha que dar explicações em relação a isso, né? Porque é difícil às vezes. Não, mas eu não fiz nada, não matei ninguém, né? O que que eu fiz? O que que tem de errado nisso? Fere a finalidade, porque tudo que Deus cria com uma finalidade específica. E quando nós nos desviamos dessa finalidade, nós pecamos. Por isso que uma das definições de pecado é errar o alvo, né? São João Paulo II usava bastante essa definição. Pecar é errar o alvo. Coisa maravilhosa. O padre de tabela, numa resposta só, ele respondeu: porque a masturbação é pecado, porque a traição dentro de uma relação matrimonial. Por que trair, né? Por que fazer sexo fora do casamento é errado? Fere a finalidade do matrimônio, então, né, padre? A finalidade do matrimônio, a finalidade da vivência da sexualidade. Muito bom, padre. Muito bom. O senhor podia pensar em ser padre. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito Duas bom. coisas resolvem, né, para a gente fazer um bom exame de consciência sempre. Então, esse ponto da finalidade, realidades que ferem a finalidade pela qual Deus criou algo, mas também analisar as intenções, né? Você, aquela hora, falou de pichação, né? Então, quando você ia ali para fazer aquele ato, né, aquele vandalismo, né, nesse sentido, então você tinha uma intenção maculada. Então, você sempre tem que analisar a sua intenção e você consegue descobrir em que medida você pecou ou não, né, naquilo Então, a ali. pichação, por exemplo, uma pessoa que está acompanhando agora é um pichador. Comete esses atos e o propósito, a finalidade dessa pichação é denigrir, acabar com o patrimônio alheio e tudo mais e tal. A pessoa pega e se arrepende, padre. A pichação, ela é matéria de se levar para o confessionário? Eu pequei porque eu pichei. A matéria precisa ser a intenção, né, com que a pessoa fez aquilo, A intenção né? a intenção é que é a matéria, não a pichação em si. Não, Isso. neste caso aqui, a intenção com qual ela fez, né? Porque às vezes alguém poderia ter feito com uma motivação de arte, por exemplo, né? Nem todo mundo fez por vandalismo. Não estou dizendo essas de rua, né? Como você colocou no exemplo, mas sempre analisar a intenção, tá bom? Aí você faz um bom exame de consciência e faz uma boa confissão também, sempre. Maravilhoso, gente. Por isso que é bom. Eu falo, pro jovem PHN, você se identifica com essa inspiração, se identifica com esse método de busca de santidade. Então, para você que é PHN, acompanha a gente aqui. Eu sempre digo, o melhor amigo, ou dentro dos contatos aqui no seu celular, você tem que ter um padre andando com você. Você viu como que é bom? Você ter um padre próximo. Pergunta as coisas que você tem de dúvida para o padre, sabe? Veja lá, falando, eu vou conversar com esse padre aqui, vou perguntar tudo para ele. Pergunta. Eu tenho certeza que não é pesado para um padre, porque o padre está acostumado a responder isso, né? Foi preparado para isso. Então, vai lá, tenha uma proximidade com o padre que vai fazer muito bem para você nessa busca pela santidade. Ô, Alessandro, não temos, claro, imagina uma vida inteira em 1h30. É pouco tempo. Mas vamos direto e reto agora, né? Partilhou tudo, essa questão do pecado e tudo mais. Como é que foi, irmão, para você chegar a ter o encontro com Deus? Como foi o seu encontro com Deus e como foi a mudança do Alessandro? No ano de 2001, por 6 meses ali, Deus fez todo um trabalho. Eu, no mês de julho de 2001, passo em frente à igreja e escuto a música da missa. E aí me remeteu a um passado, né, quando eu fiz minha primeira Eucaristia. Eu tinha 11 anos de idade, no 1994. E foi um período muito bom. E eu falei, puxa, eu preciso voltar para a igreja. Então, eu, no domingo seguinte, estava na missa. Estava de chapéu, mastigando chiclete, lente de contato, enfiei o pezão lá no fundo da parede e fiquei assim, participando da missa. Com cara de marrento, né? E aí, as pessoas ficavam olhando para mim, eu não sabia por quê. E foram 3 domingos consecutivos. E as músicas, de certa forma, me tocavam, né? Como diz o profeta Jeremias, no capítulo 20, versículo 7, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Então, a música foi a ferramenta, a porta que Deus abriu, né? E aí, depois de 3 domingos consecutivos, na missa das 9h30, hoje acho que não tem mais esse horário na paróquia, é às 9h, eu cheguei no grupo de canto e falei, como é que eu faço para participar disso aqui?
E aí eles fizeram uma festa na hora, né? Começaram a me abraçar, dizer que, nossa, ele voltou para a missa por causa da música. E aí começaram a me abraçar, dizer Deus te ama, Deus te ama. E eu, meu Deus do céu, esse povo não me conhece, não sabe quem eu sou, não sabe o que eu faço, está dizendo que Deus me ama, Deus me ama. E aquilo causou uma certa perturbação. Eu fiquei uma semana pensando, poxa, mas por que Deus me ama, Deus me ama? E aquilo foi me incomodando ao ponto de me levar para a igreja, né? E aí no domingo seguinte, quando eu fui cantar, eu perguntei sobre o ensaio. E o ensaio, né? Aí a coordenadora na época, a Valquíria, ela disse assim: você pode vir amanhã à noite na igreja, às 20 horas, segunda-feira? Eu falei, posso. Então pode vir que a gente vai ensaiar. Só que eu cheguei lá, não era ensaio. Estava acontecendo um grupo de oração. Então ela usou uma certa estratégia para me levar para o grupo de oração. E aí eu me senti muito bem, percebi que, né, ali Deus estava falando comigo aos poucos, fazendo um trabalho. Só que nisso eu ainda vinha de um namoro, né, que vivia uma vida sexual ativa. E também, naquele momento, ainda tive acesso ao prostíbulo, né? Porque eu trabalhava num lugar onde as pessoas começaram a me desafiar, né? Você nunca foi, você não tem coragem de ir, né? E aí a gente quer, né, provar a nossa masculinidade, ali que não, que, né, machão. E aí, então, a gente foi ainda no prostíbulo ali nesse período, né? E aí, em setembro, logo rápido, me convenceram de ir num retiro de jovens, num encontro de jovens, na Vila Formosa, na Igreja São Vicente de Palote. E eu fui nesse encontro de jovem, e o encontro de jovem foi pregado sobre o filho pródigo. E eu me identifiquei demais ali. Ali, né, realmente foi a mão de Deus na minha vida, né? Eu ouvindo aquela palavra, eu falei, meu Deus, como é que escreveram na Bíblia algo sobre mim, depois, né, com tanta antecedência assim, né, eu nem existia, porque, de fato, eu me vi ali na figura do filho pródigo, do filho mais novo, que foi reivindicar uma herança junto a um pai vivo, né? Quando eu fiz minha primeira comunhão, foi isso que eu fiz. Eu peguei aquilo que Deus tem de melhor a nos oferecer, que é o seu próprio filho, né? No sacramento dos sacramentos, que é a Eucaristia. Peguei minhas coisas e fui embora. Fui viver a minha adolescência longe de Deus, né? Então, naquele encontro, foi um divisor de águas para mim. Ali aconteceu um antes e um depois. Ali foi o meu PHN. Foi ali onde eu tomei a decisão de falar assim, não, a partir de hoje eu quero viver essa vida nova que Deus está me oferecendo. Não sei o que Ele quer para mim, não sei onde Ele vai me levar, mas eu quero viver esse amor. E ali, a primeira coisa que eu quis mudar foi a minha sexualidade. Falei, não, a partir de hoje eu quero viver a castidade. Só que tive um problema. Eu ouvi a verdade. Eu fiz o encontro, a minha namorada não fez. Então, quando eu fui tentar consertar o namoro, né, tentar levar ela para a igreja, ela relutou muito. E aí o que aconteceu? Você tem uma vida sexual ativa e de repente interrompe isso, aí o que ela foi buscar fora. E aí eu descobri que ela estava me traindo. E quando eu descobri até pela boca da cunhada dela, eu fiquei revoltadíssimo, né, com Deus, falando, Senhor, agora que eu estou tentando organizar as coisas, retomar a vida, fazer direito, fazer certo, aí me vem essa pancada, né? E eu tive uma conversa muito pesada com ela. Minha mãe já vinha tentando me alertar sobre isso, porque minha mãe estudava na mesma... Minha mãe chegou a fazer supletivo, então minha mãe estudava no mesmo horário que ela e começou a ver um comportamento dúbio dela. Minha mãe falava, peraí, na frente do meu filho ela é uma pessoa. Agora, quando ela está está sem o meu filho, ela é outra. E aí eu, cego, surdo e mudo, né? Quando minha mãe tentou me alertar, tive uma briga feia com a minha mãe. Falei coisas que, se eu pudesse voltar atrás e retirar tudo, eu fazia isso. E ali, eu e minha mãe ficamos um período sem se falar, né? Os dois discutindo sobre a ameaça de sair de casa. Tanto eu ameaçando de sair, como ela também. E aí, nesse encontro de jovens, Deus foi trabalhando isso. Foi quando eu deixei o grupo de pagode também. Foi quando eu terminei esse namoro. E eu fiquei tão mal que eu saí da casa dela e fui até a casa da Valquíria, que é minha madrinha de casamento. Eu não sei nem como eu cheguei lá, Peter. É uma distância bem grande. Eu cheguei lá assim, chorando copiosamente. E quando eu cheguei, ela abriu o portão da casa dela, ela me abraçou e estava passando de fundo uma música da Adriana. Fala, então vem, tem alguém que quer te abraçar. Nossa, aí eu chorei copiosamente. Ela olhou para mim e falou assim, ó, faça de hoje o primeiro dia do resto da sua vida. Então eu encarei isso com muita seriedade. A partir de hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Tinha prometido para mim mesmo que não ia mais namorar, que não ia mais, né, me relacionar com ninguém, mas Deus é um Deus que cura, é um Deus que salva, né? E Ele tinha algo melhor para mim, né? Que é a minha esposa Érica,
né, que depois, com o passar do tempo, a gente foi se conhecendo, foi se tornando amigos, comungando o mesmo ministério, e aí assumimos o compromisso do namoro, né, em julho de 2002, e depois noivamos em julho de 2006 e casamos em julho de 2010. Então a Érica foi um instrumento de cura na minha vida, né? Eu que estava traumatizado por um término de namoro por conta do adultério, mas eu também tinha cometido adultério, porque quando eu fui no prostíbulo eu namorava com ela ainda, com a moça, né, com a menina. E depois, quando eu fui traído, aí eu senti mesmo o peso, né, do que era traição. Mas naquele momento eu estava já me envolvendo nas coisas de Deus, e esse encontro de jovens foi o que me ajudou a suportar essa virada de chave. Porque ali foi uma virada de chave, né, de deixar de fato para trás, se afastar daquilo que estava realmente me levando a pecar, como a palavra de Deus caiu esses dias no Evangelho, Mateus 5, Mateus 11, de 29 a 30, que diz: se tua mão direita, o teu olho direito é motivo de queda, arranca fora. É melhor ir para o reino dos céus sem um membro do corpo do que para o inferno com todos os membros do corpo. Mas não para se mutilar. É assim, se uma amizade, um namoro, né, alguma coisa na sua vida te leva a pecar, então rompe. Eu percebo nesse fato da sua vida o seguinte, e eu partilho com quem está em casa também. Existem perdas na vida da gente que não são perdas, são livramentos. O que aconteceu contigo foi isso. Foi uma perda que no fundo foi um livramento. E aí você conheceu outra pessoa, e aí aquele namoro começando do jeito certo, caminhando do jeito certo, chegou ao fim de ser, né? Chegou à finalidade, que era o casamento, ou seja, um namoro que deu certo. Então é bonito ver isso, né? E eu e minha esposa vivemos a castidade, né? Todo o tempo todo, foram 8 anos, né? Entre namoro e noivado. O que você não viveu antes, você viveu com a sua... A minha esposa casou virgem, com 27 anos. Eu já tive um passado mais escuro, mas porém houve um conserto ali. Né? E passei a viver a castidade ali desde 2001, quando eu realmente tive esse encontro pessoal com Deus. Até o altar, vivi a castidade, eu e minha esposa também. Né? E vale muito a pena. Você colhe os frutos depois, né, na vida matrimonial. Você viveu, só para encerrar agora, porque o nosso tempo está bem estourado, o Alessandro. Olha para aquela câmera ali, porque você viveu um namoro desregrado, uma sexualidade desregrada. Depois você fez a experiência de uma ruptura. Depois você fez a experiência de namorar certo. Namorou errado, depois namorou certo. Você aconselha para a pessoa que está em casa qual tipo de namoro? Eu aconselho você que está em casa, se o seu namoro está te levando a pecar, põe um ponto final nisso. Deus tem algo melhor para você. Deus tem uma vida santa para você. Quantas pessoas agora estão nos acompanhando, que estão se culpando, querendo desistir da sua vida, porque um término de um namoro, alguma coisa desse tipo, fez com que você estivesse sofrendo, não se sentisse amado. Eu quero dizer algo para você, parafraseando Santo Agostinho. Se um dia você quiser saber qual é o seu valor, olhe para a cruz. Olhe para a cruz de Jesus e você vai ver que você vale o preço de um Deus crucificado. Deus pagou um preço altíssimo pela sua vida porque você é precioso aos olhos de Deus. E Ele acredita em você. Paulo fala em Romanos 5:20, onde abundou um pecado, superabundou a graça de Deus. E de um homem promíscuo, Deus me transformou num homem de Deus, num homem da palavra, um pregador da palavra, um músico de Deus, né? Ministro da Eucaristia. Deus me deu a graça até de publicar livros. Olha, coisas que eu jamais imaginaria que ia fazer. E Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Então acredite, toma posse, toma essa decisão. Não deixe para amanhã não, porque o tempo está acabando, né? Toma essa decisão hoje. Por hoje não vou mais pecar. Hoje eu escolho a Deus, porque Deus te escolheu primeiro. Que lindo, meu Deus. Eu não vou falar mais nada não, padre. Tudo bem, olha... Acho que como que nós poderíamos encerrar, né, dizendo que a providência de Deus, ela não age apenas oferecendo coisas, mas às vezes a providência de Deus tira algumas coisas também, né? E é a providência do mesmo jeito, da mesma maneira, né? Ainda que sejam pessoas, né, aparentemente amadas, mas que podem ser ou devem ser tiradas, né, para que permaneçamos na santidade. Seria isso? Isso mesmo. Maravilhoso. Padre, nos dê a sua bênção. Prepara um dó maior aí pra mim, time. Vamos cantar uma música sobre o filho pródigo, tudo é do pai?
Beleza? É a trilha sonora minha, viu? E ele, ele vai cantar, acertei sem saber, hein? Sem saber, acertou. Vai cantar comigo aqui, o Alessandro, para terminar o programa. Padre, sua Bem, bênção. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Padre, obrigado, viu? O Eu senhor que é incrível, agradeço. o senhor é maravilhoso, Nossa, muito bênção. bom. Gente, obrigado Abençoe, equipe, obrigado galera, obrigado todo mundo, Deus abençoe cada um. Vamos encerrar assim, o Alessandro vai cantar comigo, vamos lá, Alessandro? Bora. Vamos lá, chega aí. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Cadê, Alessandro? Vai lá. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui-me embora, disse ao pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Rasga a voz aí, irmão.